Gênio da música, um ícone global e, claro, uma figura super controversa. Olha, poucos nomes na cultura pop trazem à mente tantas imagens e emoções quanto Michael Jackson. A vida dele foi uma verdadeira montanha-russa, sabe? Dos palcos mais gigantescos do mundo até os tribunais mais sombrios. Então vamos mergulhar na história complexa do homem por trás daquela luva brilhante e de tanta música inesquecível. E esse título, Rei do Pop, foi a amiga dele, a lendária atriz Elizabeth Taylor, quem o coroou lá em 1989. E o apelido pegou na hora. E com toda a razão, né? Nenhum outro título conseguiria descrever o domínio absoluto que ele teve sobre a música, a dança e, bom, toda a cultura pop das décadas que se seguiram. Para entender essa jornada, a gente vai passar por 5 capítulos essenciais da vida dele. Começando lá no início, como menino prodígio. Depois, o seu reinado como rei do pop. Até os anos mais reclusos e o seu final trágico. Essa é a história. E tudo isso começou em Gary, Indiana, numa família humilde, mas com uma ambição que, nossa, era gigante. Com uma disciplina super rígida do pai, Joe Jackson, o talento dos irmãos foi moldado. E o jovem Michael estava sempre ali, bem no centro de tudo. E a ascensão deles foi, uau, meteórica. Com só 6 aninhos, o pequeno Michael já era, sem dúvida, o centro das atenções. O carisma, a voz, parecia coisa de um veterano, não de uma criança. Hits como I Want You Back e ABC não só transformaram eles em estrelas mundiais, mas também deixaram bem claro que um talento único estava prestes a decolar em carreira solo. E aí chegaram os anos 80. Foi quando Michael Jackson se lançou de vez em carreira solo e se transformou num fenômeno. Ele começou a quebrar recordes e barreiras de um jeito que o mundo sinceramente nunca tinha visto antes. Pensa só, mais de 50 milhões de cópias vendidas. Thriller, de 1982, não foi só um álbum, foi um verdadeiro terremoto cultural. Os clipes dele eram praticamente filmes, especialmente o de Thriller, que foi tão revolucionário que basicamente forçou a MTV, que era novinha na época, a quebrar a barreira racial que existia ali. Isso mudou para sempre o poder de um videoclipe. E então, em 1983, num especial de TV da Motown, um único movimento mudou tudo. Cantando Billie Jean, ele simplesmente começou a deslizar para trás como se estivesse flutuando no palco. Ali nascia um moonwalk. Foi um momento de pura mágica que parecia desafiar a gravidade e hipnotizou o mundo inteiro na mesma hora. Mas essa mágica toda, muitas vezes, era resultado de uma engenharia genial. Aquela famosa inclinação de 45 graus no clipe de Smooth Criminal não era só habilidade física, não. Era tecnologia. Jackson chegou a patentear um sistema de sapatos especiais que se prendiam apenas no chão. Isso só mostra o quanto ele era obcecado em levar a performance para o limite do impossível. Só que quanto mais a fama dele crescia, mais a vida pessoal dele se tornava excêntrica. E claro, virava um prato cheio para a mídia. A mudança na sua aparência e o seu refúgio particular acabaram virando manchetes constantes. A aparência dele, que mudava constantemente, alimentou um verdadeiro frenesi na mídia. Muita gente especulava que ele queria apagar seus traços negros. A explicação do próprio Michael, no entanto, era médica. Ele tinha sido diagnosticado com vitiligo, uma doença que causa despigmentação da pele. Ele também sempre afirmou que só fez 2 cirurgias no nariz, e para ajudar a respirar melhor. Para tentar recuperar a infância que a fama meio que roubou dele, o Michael construiu o seu próprio mundo de fantasia, o Rancho Neverland. Tinha zoológico particular, parque de diversões, era o refúgio dele, e também um lugar mágico que ele abria com frequência para crianças doentes ou carentes. Mas aquele lugar que antes era visto como um paraíso para crianças, acabou se tornando o centro do capítulo mais sombrio da vida de Michael Jackson. Acusações muito sérias levaram a batalhas legais que mancharam a reputação dele para sempre. Em 1993, surgiu a primeira acusação de abuso infantil. E embora Michael tenha negado tudo com muita veemência, o caso terminou com um acordo financeiro milionário. 10 anos depois, novas acusações levaram a um julgamento supermidiático, onde ele, no final, foi absolvido de todas as acusações em 2005. Depois de anos longe dos holofotes, vivendo mais recluso, Michael Jackson planejou um retorno monumental aos palcos. Seria uma última grande turnê para reafirmar o seu lugar como o rei do pop.
A turnê This Is It prometia ser algo espetacular. 50 noites com ingressos esgotados em Londres. O mundo todo estava pronto para esse retorno. As imagens dos ensaios mostravam um artista que ainda estava no auge. Mas, tragicamente, o show de estreia nunca chegou a acontecer. Poucas semanas antes da grande noite, o mundo parou com a notícia da morte dele. A causa? Uma overdose de Propofol, que é um anestésico superpotente de uso hospitalar. O médico particular dele acabou sendo condenado por homicídio culposo por ter administrado a dose fatal. No fim das contas, o legado de Michael Jackson continua sendo um grande paradoxo. De um lado, o gênio da música, que redefiniu o pop e quebrou barreiras. Do outro, uma figura que vai ser para sempre assombrada por controvérsias e acusações pesadas. A questão final não é sobre qual lado é o verdadeiro, mas como a história vai se lembrar de um homem que foi, ao mesmo tempo, as duas coisas. Se gostou, curta e siga e deixe nos comentários o que achou.